Olá, tudo bem? Vamos lá. Vamos trabalhar um pouco com a prova, com o vídeo. Então vou desviar o olhar, então não quero parecer mal educado, mas sou obrigado a essa situação para poder acompanhar a prova que está aqui na minha frente, tá bom? Então vamos começar com os eh, conteúdos. Vamos lá. Interpretação de texto. Então, a interpretação de texto será essencialmente sobre o filme que nós vimos, o El Laberinto del Fauno. Então, nós vamos ver essa obra sobre a Guerra Civil Espanhola, dirigida por um mexicano fenomenal. E nela vamos ter perguntas sobre verdadeiro e falso. Por favor, eu sei que é óbvio que eu vou falar, mas atentem. Não é o que nós achamos, é o que o texto diz, por isso que a atividade se chama interpretação de texto. Ah, mas eu não concordo. Isso não cabe nesse exercício. Para a gente se manifestar discordando ou fazendo crítica, existem outros gêneros, como, por exemplo, a crítica, o artigo, a opinião, etc, etc, etc. Não interpretação de texto. Tá legal? Aí você estuda? Sim, se estuda. Como podemos estudar interpretação de texto? Fácil. É só pegar qualquer unidade do livro, toda unidade antes de começar, qualquer conteúdo que ela desenvolva, ela tem interpretação de texto. Então fica fácil, tá bom? Então vamos lá. Próximo conteúdo será a textualidade aplicada ao trimestre, não é isso? Nós vamos trabalhar com textos que vão tentar resgatar um pouco os tempos verbais que a gente trabalhou, mas isso eu já vou explicar com mais calma. Conteúdos são imperativo afirmativo, imperativo negativo e os verbos de câmbio. E presente e subjuntivo, óbvio, né? Se estamos estudando o imperativo negativo, temos que passar pelo presente subjuntivo, senão não temos imperativo negativo. Tá bom? Então deixa eu começar a organizar aqui. Muito bem. Então vamos começar pelo princípio. Imperativo. Vamos lembrar. A palavra imperar, ou se impor, né? Por meio de um imperador, na gramática é mais metafórica, mais simbólica do que propriamente estrita. Porque o imperativo é um modo verbal, ou seja, uma modalidade de uso da ação, expressação, e no qual tem três grandes funções: orientar, através de instruções, dar conselhos ou ordens. E as ordens não necessariamente são mal educadas, não necessariamente são agressivas, não são necessariamente grosseiras. Então, vamos começar a quebrar a imagem feia que tem o imperativo. O imperativo ele tem duas formas verbais, uma forma afirmativa, né? Afirmativa e outra negativa. Combinado? Então vamos lá. Começamos com as formas. Afirmativa. Bom, a forma afirmativa, primeiro lembrando que imperativo não tem primeira pessoa. Se lembram que nós fizemos fizemos na sala de aula? Então, se não anotou, está na hora de consultar o colega, viu? Nós fizemos as conjugações de verbos irregulares. Eu falei, olha, estava lá no texto apenas a segunda pessoa, o tu. E eu falei, não, vamos fazer tudo, né? Se lembram? Uhum. Eu me lembro. Então, é que eu faltei. É que eu esqueci de anotar. É que eu não sei o que aconteceu. Pois bem, está na hora de ligar para o coleguinha que anotou e dizer, por favor, me ajuda aí porque necessito estudar com eles material. Então vamos lá. Como funciona o imperativo? Tá. Você vai utilizar, vai eliminar a primeira persona e os verbos regulares. Isso temos
as tabelinhas lá no Moodle. Segunda persona dos verbos terminados em ar, por exemplo, hablar, habla. Usted hable. Então, então tudo que termina com a, não. Eu falei que os verbos terminados em ar, verbos de primeira conjugação, como cantar, amar, hablar, sonhar, etc. Na segunda persona seria habla. Terceira persona formal, usted hable. Sempre o tu é informal e usted formal. Então vamos lá. Nosotros hablemos, vosotros hablad. Aí que tá o detalhe. Imperativo afirmativo ad, se o verbo terminar em er, ed, e se termina em ir, id. Hablar, comed, abrid, sentid, escuchad, perded, e aí vai. Então, atenção, por favor, não se esqueçam disso. Verbos irregulares, atenção com eles, hein? Tá, próximo. Os pronomes nos imperativos são colocados no final. Por exemplo, Juan compra frutas. Ok, Juan las compra. Mas se for imperativo, eu diria Juan, cómpralas. Juan, cómpralas. Juan, préstamela. Ou, se eu estou falando de um livro, préstamelo. Pide la cuenta a mí. Pídeme. É isso, simples. Quando é imperativo, o pronome vem para o final e tudo juntinho. Dar a ele algo. Pedro, dá um lápis a tua hermana. Dá-lhe um lápis a tua hermana. E assim por diante. Não é difícil não, gente. É só lembrar que a aula. Na forma negativa, já muda um pouquinho a coisa. Por quê? Porque a forma negativa continua não tendo a primeira pessoa, porque é imperativo, mas vai usar a conjugação do presente de subjuntivo. Só que é antecedido pela partícula no. Advérbio de negação, no. Vamos a dizer que no. No. No comas, no corras, no estudies, no brinques. Brinques em espanhol é pule, né? Brincar é pular. No brinques quer dizer não pules. No escuches, no te olvides, no prestes, no rías, etc, 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 etc. E aí voltamos ao subjuntivo. Subjuntivo. Subjuntivo tem primeira persona. O que não tem é o imperativo negativo. Por favor, não confundam as coisas. O subjuntivo sempre requer de uma partícula, né? Uma partícula subjuntiva. Que, ojalá, talvez, quizás, e assim vai. Continuamos. Aí eu tenho uma lista de verbos irregulares, porque aí que está o detalhe, né? O detalhe do complexo está nos irregulares. Então temos os verbos. Eu não vou dizer qual persona vai cair o quê, mas vou dizer os verbos, porque também vocês não são videntes. Então não tem como saber um verbo irregular assim do nada. Então por isso é importante saber quais verbos irregulares vão cair. O verbo hacer. Olha, procurem essa regularidade, hacer. Que eu haga, que tu hagas, que ele haga, que nós hagamos, que vosotros hagáis, que ellos hagan. Verbo haber.
Esse aqui que é interessante, né? Seria com Y, HY, haya, que que haja, que hajas, que haja, que hajamos, que hajais, que haja. Olha a diferença outro que hagan, verbo hacer, verbo haver, que haja. Haja, deixa eu escrever aqui. Haja. Verbo haver. Verbo tener. Que yo tenga, que tú tengas, que él tenga, que nosotros tengamos, que vosotros tengáis, que ellos tengan. Salir, que yo salga, que tú salgas, que él salga, salgamos, salgáis, salgan. Dar, que yo dé, que tú des, que él dé, que demos, deis, den. Traer, trazer, né? Que yo traiga, que tú traigas, que él traiga, que traigamos, traigais, traigan. Divertir, que yo divierta, que tú diviertas, que él divierta, que nosotros divirtamos, que vosotros divirtáis, que ellos diviertan. Seguir, que yo siga, que tú sigas, que él siga, que nosotros sigamos, que vosotros sigáis e ellos sigam. Obviamente que tem as suas versões pronominais, por exemplo, dar e dar-se. Que yo dê, que me dê, que te des, que se dê, que nós demos, os deis, se dem. Então vai mudar o pronome. Verbo comer, que é um verbo regular. Ojalá yo coma. Verbo comer-se, que ojalá me coma. Então, verbo levantar, ojalá yo levante. Verbo levantar-se, ojalá me levante. Essa é uma sutileza, uma coisa bem típica do espanhol, a pronominalidade. Isso é uma coisa que já estudamos há muito tempo e eu estou trazendo ela em pauta. Aí vocês vão ter um contraste, né? Que seria o caso específico de presente indicativo e presente subjuntivo, quando usa um, quando usa outro. Próximo. Verbos de câmbio. Verbos de câmbio, se lembram que nós estudamos que eles se utilizam para manifestar ações de mudanças repentinas ou duradouras, enfim, mas mudanças. Câmbio quer dizer mudança. Nós vamos trabalhar basicamente com dois, com o verbo poner-se ou quedar-se. Então, tínhamos uma lista, tem uma lista lá no verbo poner-se e quedar-se. Estudem eles. Essa é a dica. E por último, bom, vamos lá, vamos a nós vamos à textualidade. Textualidade ela tem que ser muito mais do que apenas uma boa ideia, um bom insight, um bom argumento. Ele tem que ser acompanhado com aquilo que nós vamos chamar, e eu chamo especificamente, de escrita com repertório. O que vai diferenciar um texto do outro? Por que eu escrevi tem uma ideia tão genial? Por que a outra menina tem uma nota melhor? Simples, porque além de ter uma boa ideia, a outra pessoa utilizou no seu texto o repertório que estudamos durante as aulas. Portanto, ele traduziu em texto aquilo que nós escrevemos. E isso vai ser valorizado, sim. Então, se tem presente subjuntivo, se tem imperativo, vai fazer diferença, sim. Tá bom? E essa seria a nossa dicas para a prova. Boa prova, tirem 10, arrebentem, vai ser ótimo. E depois, curtam as férias. Valeu, abraço, tchau, tchau.